Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos? Abra sua Bíblia. Como nós estamos sem multimídia, eu ia mostrar no multimídia rapidamente, mas eu sei que você vai compreender e vamos fazer um rápido movimento aí, que é abrir no texto base, que é o Salmo 133. Salmo 133, nós estamos falando aí sobre o valor da comunhão, a necessidade da comunhão. E o texto do Salmo 133 declara exatamente isso. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos lá repetir? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor, repita, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Agora, da mesma forma, eu quero ler no Novo Testamento o texto bíblico que está aí em 1 Coríntios, especificamente no capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Coríntios, capítulo 14. O versículo 26, que diz assim, vamos ler juntos, leia na sua tradução. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Seja assim, Pai, sobre a vida de cada um dos membros dessa igreja, dos nossos queridos e amados visitantes também. Seja assim sobre aqueles que estão em casa participando também do culto e até em outras cidades. Oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós, no Salmo 133, nós podemos dar ênfase que o alvo, o resumo do Salmo, é evidenciar que a comunhão dos irmãos é algo precioso e importantíssimo. O efeito dessa comunhão é que o Senhor, nela, ordena a bênção no meio dessa comunhão. O versículo 2 e o versículo 3, na parte A do versículo 3, principalmente, eles nos dão um exemplo do efeito que é a comunhão dos irmãos. Mas, depois de ministrar sobre esse assunto, no domingo de manhã e domingo à noite, nós agora estamos vendo quais são os parâmetros dessa comunhão, como eu devo ter comunhão com os meus irmãos e o que é que se espera de mim, e não do outro, mas de mim para com o meu irmão. Você sabe que a Bíblia, ela sempre vai ministrar dentro do seu coração para que a partir daí flua para as pessoas. Não é o contrário, viu, irmãos? Não é o contrário. Você não deve vir para a igreja esperando abraço, você deve abraçar. Você não deve esperar ser amado, mas você deve amar. E se essa visão for entendida por toda a igreja, nós vamos ver a união perfeita. Assim como no casamento também deve ser. O casal deve fazer para o outro e não esperar para que seja feito, então eu farei após ele fazer. Não, de forma nenhuma. O equilíbrio da vida diante de Deus é que eu recebi do Senhor, então eu entreguei, né? Essa semana eu estava explicando para o meu filho um texto bíblico que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E eu disse para ele, meu filho, você sabe por que é mais bem-aventurada coisa? Melhor é dar do que receber. E é claro, a resposta ficou um pouco complicada para ele. E eu disse, olha, a pessoa que tem para dar, ela já foi abençoada por Deus. E quem está recebendo está necessitando. Então é melhor
Por que melhor? Porque você já foi abençoado, você já foi ministrado. Talvez até essa pessoa que deu hoje, no sentido do ato de viver isso, ela viveu uma escassez tremenda e agora está vivendo um momento de bonança. Então, ela tem mais para contar, ela tem experiências para contar. E então, nós entendemos que há um parâmetro para que o Senhor ordene a bênção, porque, meus irmãos, nem sempre é o que se vê. Você vai ver, por exemplo, pessoas que estão afastadas do Evangelho ou fracas na fé, elas têm uma história triste para contar, muitas vezes, do mau testemunho de alguém ou de uma comunhão que teve com alguém que não trouxe bons frutos, não é? Quem nunca ouviu falar de alguém que confiou um segredo a alguém num encontro, num momento difícil que estava passando, de repente aquilo foi tratado de forma inadequada. Então, o que é necessário? Qual o parâmetro para a comunhão? E aí eu utilizei aí da palavra de Paulo aos irmãos de Corinto, que ele utiliza, é claro, ele está falando da ordem no culto, a necessidade de ordem no culto, mas ele está falando sobre o propósito quando se reúne. E quando alguém se reúne, a igreja se reúne, deve ser assim. Um tem doutrina, outro tem salmo, outro tem revelação, tem língua, tem interpretação. Seja qual seja os dons, os talentos, haja edificação. E o que é edificação? A construção que Deus está fazendo aí na sua vida e na minha vida. Então, eu recebi do Senhor, irmãos, é muito importante isso. Essa parte que eu falei inicial, que a Bíblia sempre vai ministrar na vida, a palavra é sempre voltada para o indivíduo. O que acontece dentro dele vai causar um impacto externo para com os demais. Como, por exemplo, quando você ouve a palavra dizendo que do seu interior, as pessoas que tiveram experiência com Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é mais uma declaração de que a experiência é dentro de você. Ele entra na sua vida, perdoa os seus pecados, dá a você uma nova natureza por meio do Espírito Santo, conecta você com Deus por meio do Espírito Santo. Você não está mais vazio, buscando preencher com tantas coisas que você sabe que o mundo oferece. Você teve a experiência de ser vestido por Ele, perdoado os seus pecados, você recebeu a graça da vida. E agora, tendo comunhão com seus irmãos, você é abençoador porque você recebeu a bênção. Você recebeu a bênção. E então, nós prosseguimos hoje falando sobre o texto de Colossenses 3, versículo 5. E agora sim eu vou ler só o verso 5, porque nós explanamos grande parte do texto. É só uma introdução ainda que eu pretendo terminar no horário. Eu quero aí convidar você a abrir a sua Bíblia. Colossenses 3, o verso 5 somente. É de grande inspiração lermos o verso 1 em diante, porém, eu quero me ater ao verso 5 e o verso 6 somente, que diz assim, vamos ler juntos? Colossenses 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Observe aí, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É claro, esse texto ele está falando para crentes. O texto aqui se refere à igreja. E a igreja de Deus, ela não está, por ser igreja, está livre de pôr os pés pelas mãos, não é? Por exemplo, nós estamos vendo cada dia mais a sociedade mais complicada, muito complicada. E é muito importante, meus irmãos, que você esteja ciente do seu papel. Nós estamos carentes cada vez mais de pessoas cheias do Espírito Santo
que tenham o poder do Espírito em suas vidas, a unção de Deus e a doutrina, o ensino da palavra de Deus, porque o número de pessoas que precisam ouvir o Evangelho, e o Evangelho com vida, com poder de Deus, Espírito e vida manifesto por meio de quem prega. E aí eu estou, é claro, dizendo que se a pessoa não fez morrer a natureza terrena, eu disse que não ia ler, mas não tem como, irmãos. Vamos lá, vamos no verso 1. Vamos então no verso 1 aí. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, todos estão comigo? Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer, repita, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Veja, só um instante, observe. O texto diz no verso 1, leia de novo o verso 1, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. E aí o verso 5 diz que eu devo fazer morrer a natureza terrena. Aí ele dá o destaque de quais características dessa natureza: a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai também todas estas coisas. Aí ele cita mais um pouco dessa natureza terrena. O que ele diz aí? A ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. E aí ele completa, aqui não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Então, o texto é riquíssimo, dá vontade de ler até o fim, mas eu quero aqui dar um destaque que um convertido pode voltar às velhas práticas, ou pode permanecer nas velhas práticas. O texto está dizendo isso. Por que está dizendo? Porque o chamado de Paulo é: fazei, pois, morrer a natureza terrena. Você sabe que enquanto nós estivermos aqui, enquanto nós estivermos vivendo na terra, ainda que temos o Espírito Santo, há uma luta interna. Há uma luta interna. E essa luta interna não adianta domesticar, que no caso a carne, não adianta domesticar. A carne não pode ser domesticada, ela tem que ser mortificada. Mortificada. Então você que está negociando aí, que está tentando dar um jeito, e fica, não, eu vou conseguir, agora eu vou conseguir, não vou mais fazer isso. Não vou mais pensar assim. Meu irmão, você vai se esforçar muito e não vai conseguir nada. O que é que você tem que fazer? Eu declaro minha morte para o mundo e para o pecado, para a minha vontade, e eu vivo para Deus. Eu estou morto com Cristo na cruz do Calvário. E eu estou agora
em Cristo. E sou guiado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Muito bem. Muito bonito, né, irmãos? Tudo isso, né? Muito legal. Porém, isso é a luta de todos os dias. E quem estiver achando ruim, pastor, é muito difícil ser crente, você está certíssimo. Aliás, eu quero acrescentar, é impossível ser crente. Diga amém. Ninguém disse amém, irmãos. Eu tenho que ensinar muito ainda. Mas eu vou pedir ao Espírito Santo que ensine, porque homem nenhum pode ensinar. Olha só. É impossível ser crente de tal jeito. Se não fosse, Deus não teria dado a você o Espírito Santo para Ele se mover, para Ele realizar. Então, vou repetir a fala, vou repetir a pergunta. Irmãos, não é difícil ser crente, é impossível. Diga amém. Mais ou menos você já está entendendo. Alguns têm dificuldade de dizer isso porque acham que está pecando. Mas não, meu irmão, você está vivendo. Porque todo aquele que diz assim, não, eu sou um crente, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Meu irmão, você não entendeu, não entendeu. Você precisa deixar a força do seu braço de lado. Isso é religião. E você precisa declarar morte para a sua vontade. Isso não é fácil, não é fácil. Só para você ter uma ideia como é complicado. Eu duvido, aqui não, né? Aqui não, em nome de Jesus. Mas eu duvido se hoje não é um dia difícil para os pastores subirem ao púlpito, porque um ou outro está olhando, ele vai falar de política, ele vai falar de quem que nós vamos votar. Talvez você está até decepcionado, mas aqui não, né, irmãos? Aqui nós não temos isso. Temos isso, irmãos? Não. Pelo menos eu creio que você está vacinado. Aliás, para os mais antigos, eu já ministrei muito sobre o nosso papel como cidadão e como cristão. Quero deixar claro aí, se tiver, né? Pastor, nós somos esquerdistas ou direitistas? Aí eu digo, nenhuma coisa nem outra. Por quê? Porque o cristianismo é muito maior do que tudo isso aí. O cristianismo não é nem uma coisa nem outra. Está acima, acima. Quando tudo isso apareceu, o cristianismo já existia. E aí hoje em dia o negócio está feio, porque dependendo do assunto que o pastor está falando, tem um ou outro. Aqui não, né, irmãos? Aqui não. Mas um ou outro vai dizer, está falando do fulano. Como se nós, igreja, não levantamos as bandeiras que alguns políticos levantam de um tempo para cá. A igreja já estava pregando sobre esses assuntos. Nós já pregamos e trabalhamos para a família ser fortalecida. Nós já estamos nesse barco. E o político A, B ou C pegou o barco andando. Diga amém aí, meu irmão. É sim. Uma vez um político chegou para mim, pastor, como eu posso lhe ajudar? Eu digo, como assim, meu filho? Como eu posso lhe ajudar? Não tem nada para ajudar, você está aqui na igreja de Deus, nós é que podemos ajudar você, orando pela sua vida, e pedindo, dependendo, orando para Deus lhe dê vergonha na cara também, né? Dependendo, a gente tem até que falar com o político de longe, né, irmãos? Dependendo, porque senão vem um raio na cabeça dele, morre todo mundo. Não é? É sim. E é claro que eu vou dizer para você, né? Vou dizer para você, você preste atenção, se tiver alguém aqui dizendo, eu vou votar nulo, pastor, eu vou votar nulo, não quero saber disso não, não quero saber disso não. Digo, meu irmão, não faça isso não, meu irmão, faça isso não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque você precisa decidir quem é que vai ordenar no seu dia a dia quanto às leis dos homens. Você precisa, sim, decidir quem é que vai ser o seu senador do seu estado. Veja bem, eu não estou dizendo em quem você vai votar, eu estou dizendo que você tem que ter a responsabilidade como cidadão. Não corra, não. A responsabilidade é de cada um. Não fique declarando que o outro vai. Se você não for lá e votar, alguém vai votar e no final alguém vai ordenar sobre você. Entre aspas, mas vai. E é constituído por Deus isso aí. Então vá lá
e seja responsável pela escolha dessa pessoa. Não anule seu voto, não vote em branco, não fique em casa dormindo até mais tarde, não deu tempo. Faça isso não, pelo amor de Deus. Nós somos crentes e nós vamos ser exemplo de cidadania. Diga amém aí, meu irmão. Então, você vai fazer um estudo sobre o candidato, seja qual for, e você vai analisar em oração, e você vai, então, votar, não é? Como eu disse, hoje é um dia difícil para os pastores, porque eles têm que falar desse assunto. Mas é um assunto tão simples, né, irmãos? Tão simples, que até não é necessário. E, voltando para o nosso assunto especificamente, nós estamos, quando eu falei aqui sobre ser crente é algo impossível, eu estou falando que se não fosse impossível, Deus não teria plantado a palavra dele no solo que é o seu coração. Deus somou as duas coisas, o Espírito Santo veio morar e a palavra de Deus foi ministrada. E a união das duas gerou novidade de vida. Então, você precisa deixar fluir a palavra e o mover do Espírito Santo. Agora, para aqueles que, talvez, é claro, eu vou abordar isso mesmo de verdade só na quarta-feira, porém, eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. O texto de Gálatas, capítulo 5, por gentileza, rapidamente. Gálatas, capítulo 5. Capítulo 5, o versículo 16. Observe aí por que tem que fazer morrer a natureza terrena. Digo, porém, todos encontraram? Capítulo 5, verso 16. Nem falei o versículo, né, irmãos? O pastor é muito elétrico, né? Irmãos, desculpa aí, vamos lá. Capítulo 5, versículo 16. Quando se encontrar, digo amém. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Repita aí agora, verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Note aí, versículo 17 diz que há uma batalha interna. O Espírito Santo quer conduzir você para as coisas de Deus. E a carne quer conduzir você para o pecado. Vamos ler novamente, verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito aí está maiúsculo, é o Espírito Santo. E o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito Santo, diga bem forte, se, porém, sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são, aí tem uma lista, prostituição, impureza, lascívia, libertinagem, aliás, outras traduções é lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí veja o alvo do Senhor, se você é liderado pelo Espírito Santo. Verso 22, diga ouvindo a sua voz, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, observe aí, crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Volto aqui no que eu disse, porque vai que alguém entende que o pastor está pregando heresia, misericórdia, hein, irmãos? Está repreendido. Quando eu falei que é impossível ser crente, eu estava falando sobre isso, não é na força do braço. Não, eu não vou fazer. Não vou fazer. Meu irmão, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí para conduzir você para as coisas de Deus. Elas se tornam reais na sua vida.
De onde flui o amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio? De onde flui? Do Espírito Santo, não é de você. Pastor, mas o meu pai me ensinou desde pequeno. Digo, meu irmão, seu pai pode ter ensinado a vida toda, 100 anos ensinando você, mas isso não produz a obra de Deus que só o Espírito Santo pode produzir. O seu pai te ajudou a conhecer a palavra, mas quem pega a palavra e transforma em realidade é o Espírito Santo. Diga, eu recebo aí em nome de Jesus. Só o Espírito Santo pode transformar as coisas bíblicas em realidade latente na sua vida. Então está escrito aqui nessa lista, paz. Você vai traduzir no grego a palavra paz. Você vai encontrar um dos sinônimos da palavra paz. Estar completo, ser completo. Aquilo que foi completado. Aliás, se você procurar, você vai encontrar fulano, pastor, estou agoniado, meu coração está agoniado, eu não sei o que será de mim, eu acho que eu não vou terminar bem, porque eu não consigo nem dormir de tão agoniado. Aí você pergunta o que é, está faltando alguma coisa não aconteceu, alguma situação não foi para frente, e a pessoa está ali em caos. Irmãos, o Espírito Santo pode produzir, e Ele quer produzir a paz. Você terá convicção de estar completo. Está um turbilhão, está tudo destruído, tudo acabado, você não tem motivo para se alegrar em nada, mas o Espírito Santo traz a completude, a paz que só Ele pode gerar. Como eu disse, a gente vai falar sobre isso na quarta-feira, porque tem muito assunto aqui, nós vamos passear pela Escritura e vai ser muito bom. Porém, eu quero dar ênfase aqui nesse texto, que há uma obra do Espírito para ser feita, e só desfruta desta obra quem vive o que está escrito aí no verso 24, leia de novo. E os que são de Cristo Jesus, quem é de Cristo Jesus aí, levante a mão e diga amém. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então, veja bem, se você não pode esquecer esse negócio de domesticar a carne. Carne tem que ser morta, crucificada. E aí, meus irmãos, nós encontramos o que é que nós estamos observando na Escritura. Nós estamos dizendo que a comunhão, os parâmetros para a comunhão abençoada é uma pessoa que entende esses textos. Olhe bem para mim aqui. Se você não entendeu esse assunto, você não pode ter comunhão com seu irmão. Sabe por quê? Você pode estar levando para lá, para essa comunhão, ira, prostituição. Vou usar o texto conforme nós lemos em Colossenses, né? Colossenses é bem completo e parece uma repetição do que nós acabamos de ler. O texto bíblico de Colossenses 3, ele declara estas obras terrenas, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, o domínio do desejo, né, sobre a pessoa, a avareza e a idolatria. Aí mais à frente, no verso 8, ele diz, a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, palavras torpes que saem da vossa boca. Verso 9 diz, não mintais uns aos outros. Então imagina alguém que não crucificou a carne. Eu vou lá hoje fazer uma visita. Aí o irmãozinho, coitadinho, está sofrendo, está enlutado, está difícil o negócio. Aí a pessoa com ira, cólera, maledicência, né? E a pessoa começa a dizer, rapaz, eu ainda pensei até em tirar minha própria vida. Aí o caba diz, rapaz, eu conheço um monte que fizeram isso. Aí eu estou doente, eu não sei se eu vou passar dessa. Eu tenho um tio que tinha essa doença. Aí a pessoa pergunta, ele venceu? Não, ele morreu. Não é? Aí a pessoa está lá não enxerga muito bem, já está no último grau do óculos. Aí eu digo, rapaz, o meu tio começou desse jeito. Ele viveu? Não, perdeu os olhos. A pessoa está com o quê, irmãos? Maledicência. Irmãos, o que eu já encontrei de crente que você tem que convencer a ele que Deus é poderoso. Já viu isso? Já viu isso? Tem que convencer.
Tem que convencer que ele deve esperar o milagre, não a desgraça. Nós servimos a Deus e não o diabo, irmão. Se alguém serve o diabo, aí sim, né? Eu vi uma vez a igreja de Satanás. Aí os pedidos deles são todos o contrário. Todos o contrário. Aí está normal, se eles servem oficialmente a Satanás. Mas nós servimos a Deus. E quem serve a Deus vai olhar para as promessas de Deus, para as palavras de Deus. Deus é conosco, Deus é conosco, Deus é conosco e depois Ele é conosco também. Agora, como que eu vou ver isso na prática? Com a carne crucificada. E aí, para quem tem dúvida, eu não vou ler o texto todo, mas eu gostaria que você abrisse Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, rapidamente aí, irmãos. Capítulo 5, qual é o título aí? A mentira de Ananias e Safira. Depende da tradução, você vai encontrar outro título. Mas você conhece a história, né? Vamos lá? Diz assim um texto. Vamos lá. Versículo 1. Ora, certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve... Vamos ficar de pé para essa leitura, irmãos? Quem pode ficar em pé, fique de pé. Vamos lá? Vamos lá, dá uma acordada aí. Diga amém aí, meu irmão. E reteve parte do valor, sabendo sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retendo parte do valor da propriedade? Guardando-a, repita, guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Por que planejaste isso em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu. E um grande temor caiu sobre todos os que isso ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e o levaram para fora e o sepultaram. Passando um período de quase 3 horas, entrou também a mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo? Então, estão aí à porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão. Imediatamente ela caiu aos seus pés e morreu. Entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Agora repita bem forte aí. Eu disse que não ia ler o texto todo. Olha só, o pastor não obedece, né, rapaz? Vamos lá, irmãos, só mais um bocadinho. Verso 11. Houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviam estas coisas. Muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos reunidos no Porto de Salomão. Verso 13. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirasse muito. Aí, olha só, poder sentar. Esse texto aqui mostra exatamente o que eu acabei de falar. Nós temos aqui, provavelmente, 2 irmãos que não crucificaram a carne. Eles eram o quê, irmãos? Eles eram o quê? Diga aí, tenha coragem. Corra não. Hein? Fale bem alto. Eles eram o quê? O que aconteceu com eles? Aí presta atenção, porque nessa hora dá um nó na cabeça de alguns. Pastor, mas como assim? Deus matou os 2? Irmãos, isso não se repetiu mais, isso foi só essa vez. Pelo menos nós temos registro. Não aconteceu mais. Mas era uma mensagem que Deus estava colocando aqui na igreja. Havia um ambiente de unção, de poder de Deus, de tal forma, e aí você pode estudar o texto, você vai encontrar isso. Eu já preguei aqui algumas vezes sobre isso. Olha só, o texto começa no finalzinho de uma história que é
aquele que deu várias coisas para que os demais fossem abençoados, que era o Barnabé. Barnabé tinha abençoado a igreja vendendo a propriedade, aparentemente, foi um grande testemunho que ele fez. Esses dois, ao que tudo indica, estavam indo na mesma circunstância, mas só que aparentemente. Eles queriam demonstrar que eram abençoados também, que tinham um coração desprendido também, mas era só o externo. Internamente, cada um dos dois olhou e disse: rapaz, é muito dinheiro, vamos dar para a igreja não, vamos dar para pastor, rapaz, esse negócio é ruim, vamos dar para o pastor, não vamos dar para a igreja não. Aí vamos fazer um cálculo aqui de quanto nós precisamos para nossas coisas. Separa uma parte, foi o que fizeram. E aí chegaram lá, né, mostrando que eram aquelas pessoas maravilhosas e que tinham ali o dinheiro de uma propriedade para entregar. E aí Pedro olha e fala tudo que nós acabamos de ler. Repreende e então cai durinho o cabra e cai também a esposa. Meus irmãos, esse texto diz algo extraordinário. Porque exatamente nesse texto que diz assim, ó, versículo 11, novamente. Houve grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviam estas coisas. Houve grande temor, aonde? Na igreja. Na comunhão dos irmãos houve grande temor. Como assim grande temor? Ó, rapaz, coisa de Deus é coisa séria. Tentaram vir com uma historinha. Tentaram vir com conversa. Deu certo, não. Como eu disse, não aconteceu mais, mas a mensagem estava dada. Igreja não é lugar para se mostrar. Igreja não é lugar para viver de aparência. Igreja, comunhão dos irmãos, é para viver com a carne crucificada. Diga amém aí, meu irmão. Aí tem aquela pessoa, eu vou fazer um jantar aqui e convidar uns irmãos. Meu irmão, se você é o carnal, se você é uma pessoa que é maledicente, que é irado, que é cheio de razão, se você não crucificou a sua carne, eu vou lhe dar um conselho: não chame ninguém, vá para o seu quarto, morra. Entenderam? Morra para a carne e viva para Deus. Eu digo umas falas aqui que o cabo fica assim olhando. Irmãos, tem uns aqui que eu estou quase dando calmante. Calma, gente. É para morrer ou não é para morrer? Aqueles que seguem a Jesus devem tomar a cruz todo dia. Tomar a cruz é dizer: eu estou indo para me dar pelos outros. Eu estou indo para morrer como Cristo morreu. Porque só com a minha morte é que a vida de Deus se manifestará. Irmãos, eu duvido que não tenha aqui a maioria sedenta da vida de Deus. Sedenta de orar e ver a resposta, mas não vê por quê? Porque a carne está pingando sangue. A carne está na liderança. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a vontade de Deus é que você seja abençoado e abençoe pessoas. Mas se você inventar de ter comunhão, como Ananias e Safira inventaram de ter comunhão com um coração avarento, com um coração que queria viver de aparência, você não será bem-sucedido. Não será. Pastor, não concordo, não creio. Meu irmão, estava lá Davi, tudo certinho, mas ele inventou de dar lugar pela cobiça. E cobiçou a mulher de outro homem. Davi é um grande homem de Deus, mas caiu. E está lá o exemplo que o maior homem de Deus no Antigo Testamento talvez, também vacilou. Eu acredito plenamente que se aquilo não acontece, hoje em dia nós teríamos pessoas dizendo assim: Davi era o Jesus do Antigo Testamento. O homem não tem falha, né? Claro que tem pessoas que não tiveram falha, como Enoque, Deus chamou para si. O homem foi o primeiro a invocar o nome do Senhor e foi arrebatado. Que comunhão maravilhosa!
Deus não permitiu ele nem continuar na terra. Eu já conheci uma pessoa assim, irmãos. Até na juventude nós brincávamos dizendo, rapaz, fulano, eu tenho para mim que daqui a pouco vai sair voando no nosso meio, porque é uma bênção. Essa pessoa é extraordinária. Irmãos, eu nunca vi essa pessoa estressada, agoniada, com alguma coisa, alguma ansiedade, algum problema, alguma situação. Uma irmã da igreja, e que bênção extraordinária, e era a mesma fala de todo mundo. É a mesma fala. E eu digo, rapaz, daqui um dia essa pessoa vai ser arrebatada. E, pasme você, nós tivemos uma vigília no retiro, e ela foi arrebatada rapidamente quando voltou. Era tão cheia do Espírito Santo, mas foi tão cheia do Espírito, que contagiou todo mundo na vigília, a unção que estava sobre a vida dela. Nunca me esqueço, nunca me esqueço. Aliás, não conseguia falar, só conseguia falar em línguas. E quando falava, a gente queria ficar ouvindo. Irmãos, foi uma das experiências mais extraordinárias. Você imagina uma pessoa estar do seu lado, ou estar perto de você, e ela simplesmente, na sua manifestação, você sente vontade de se derramar diante de Deus, pela unção que estava no local, por tudo que Deus fez. Foi uma noite extraordinária, mas começou com uma pessoa possessa, né? Começou com uma pessoa possessa que ninguém conseguia expulsar, e terminou com o enchimento do Espírito, com o poder de Deus, com grande graça e misericórdia. E aí eu estou falando, dando ênfase à pessoa, mas a graça de Deus que manifesta o seu poder. Eu quero dizer aqui hoje à noite que a vontade de Deus é que você seja morto, a sua carne seja crucificada, que você seja morto em suas paixões e você nasça para viver para Deus. E eu estou falando sobre o fato de você fazer isso todo dia. A vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito Santo e ao se aproximar das pessoas, você seja abençoador das pessoas. Irmãos, eu estou dizendo que o parâmetro da comunhão é que eu vou me reunir com a igreja, eu vou me reunir com meu irmão, eu vou visitá-lo, eu vou ter com ele. E aí eu não estou falando de profissionais, pessoas que são especificamente para visitar, mas eu estou falando de pessoas que precisam ser visitadas, é bem diferente. Você certamente conhece pessoas que precisam ser visitadas, e Deus quer usar você. É você que Deus quer usar. Aliás, irmãos, há pessoas que se você for me levar lá, ela não vai querer me receber. Talvez porque não concorda, porque não gosta da igreja, porque não gosta de pastores, porque ouviu que pastores era isso e acreditou e foi. E então fica aquela situação, você conhece a pessoa e tem acesso à pessoa. E você era para estar se vendo como canal de Deus. Agora, como que isso vai acontecer? Quando eu entendo que eu tenho que crucificar a carne, quando eu entendo que eu tenho que viver a verdade da minha vida, e a verdade da minha vida é que eu nasci de novo em Cristo Jesus, e eu devo andar conforme eu nasci. E então havia temor na igreja. E aí o verso 12 diz que muitos sinais e maravilhas eram feitas entre o povo. Versículo 13, agora, acompanha aí, verso 13, só isso mesmo, irmãos. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirasse muito. Parece uma coisa bem esquisita isso aqui, né? Mas, aliás, até há uma aparente contradição. Veja o verso 14. Eu acabei de dizer que não ia ler mais, mas vamos lá. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Não parece uma contradição? Mas vamos interpretar. O texto diz, no verso 13, que ninguém mais ousava a juntar-se a eles, embora o povo, veja, aqui não é a igreja, é o povo. As pessoas que não entregaram a vida a Deus. Eles não ousavam se juntar, embora o povo os admirasse muito. Em outras palavras, o que eles viram acontecer na vida de Ananias e Safira disse para quem não queria viver a fé: se você
não foi chamado, se você não é convertido, se você não está disposto a viver a proposta do Evangelho, não se aproxime. Mas eles tinham o maior respeito. Olha, esse pessoal da igreja é gente boa. Esse pessoal da igreja, gostei, ó. E aí você gostaria de fazer parte? Não, ainda não é para mim, não. Aí lá na mente dele tem amante. Lá na mente dele tem um amor ao dinheiro. Lá na mente dele tem a soberba. Não, ainda não é para mim, não, irmão. Não é para mim, não. E aí eu quero agora dizer para você que talvez ama aquela história de que a gente tem que passar a ideia assim, rapaz, vem para a igreja, é tão legal, é tão bom, né? Você assim faz uma propaganda da sua igreja, aí você está assim e tal, e aí a pessoa que está ouvindo diz, rapaz, mas se eu for para lá, eu não vou conseguir mais viver o que eu quero e tudo. E você está lá tentando fazer com que a pessoa, meus irmãos, não é essa a proposta. A proposta é que Jesus é uma pessoa irresistível. Quando ele se revela a pessoa vai soltar tudo e vai vir. O que você precisa é falar de Jesus para essa pessoa cheia do Espírito Santo, com a palavra de Deus na sua vida. E quando você falar do Evangelho e viver o Evangelho, isso vai impactar a vida da pessoa, e ela, quando decidir fazer parte da igreja, ela vai vir com o coração quebrantado, arrependido, dizendo, eu preciso de Jesus. Meus irmãos, o que Deus quer fazer é que quando nós formos entrevistar as pessoas convertidas, elas vão dizer, eu vim para o Evangelho por causa de fulano. Eu vim para o Evangelho porque Beltrano orou por mim, porque eu recebi uma palavra, recebi uma visita, recebi um telefonema, eu recebi uma oração, eu recebi uma palavra que fulano me deu. E aí a pessoa vai contar que você foi usado por Deus para ela. Eu quero deixar claro, irmãos, que o Evangelho não muda, a palavra de Deus não muda, viu? Você pode até não concordar, vai morrer sem concordar, ela vai continuar do mesmo jeito. O Evangelho, a Bíblia, vai continuar do mesmo jeito. Então, desista dessa briga e se submeta. Você é o canal de Deus, não é os outros. Você é convertido, você é nascido de novo, você faz parte da igreja. E aí o texto diz em seguida, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. A multidão dos que eram convertidos. Em outras palavras, esse texto mostra um exemplo de que para ter comunhão tem que ter transformação. Então, você é o agente de comunhão, o agente de transformação, cheio do Espírito Santo, com a carne crucificada, morto. Em você, em mim, não tem nada de bom. E o que tem, só tem se você for crucificado com Cristo. E aí Cristo terá liberdade para aparecer na sua vida e mudar toda a sua história. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Já levante com os olhos fechados, já e com o coração aberto para a glória de Deus. Pai, eu te peço agora pelos teus filhos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, a tua mão poderosa sobre cada um aqui, de forma que cada um dos teus filhos seja abençoado. Seja abençoado com a vontade de buscar a tua presença, com a vontade de orar, com a vontade de ler a tua palavra, e que um avivamento aconteça lá no quarto dessa pessoa. Quando ela estiver ajoelhada ao pé da sua cama, quando ela estiver na sua escrivaninha lendo a sua palavra, lendo a tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, o poder do Espírito conduzindo cada um, e que nós nessa semana, Pai, tenhamos um exército de ungidos e abençoados, ligando, visitando, fazendo parte daqueles que estão ministrando aonde quer que forem, orando pelas pessoas, dando uma palavra amiga que depois abrirá espaço para o Evangelho. Meu Pai, eu te peço o poder do Espírito sobre o teu povo, conduzindo para a experiência transformadora. Que cada um, Senhor, todos os dias crucifique a sua carne. Levante as tuas mãos.